um salmo atribuído a Davi, um salmo que traz aí essa questão existencial, e que nós estávamos conversando, eu e o Gustavo. Seria muito triste uma vida onde só houvesse isso, não houvesse nada além disso, ou seja, de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Certamente existe algo muito maior e melhor, porque senão a brevidade da vida seria algo muito ruim. Davi trata isso nesse salmo e ele entende assim também, e ele vê isso, essa brevidade da vida, fragilidade humana e essa tensão que às vezes o silêncio vem e a dor aí da necessidade de falar com Deus. Esse salmo aparece um diligente, Gedutum, ele aparece lá em 1 Crônicas 16:41 e 1 Crônicas 25, de 1 a 3. Ele era um dos responsáveis ali por, por organizar o salmo de Davi. Davi às vezes falava, olha, eu tenho isso aqui em mente, e ele ajudava Davi no salmo. E aí Davi, lógico, honrava quem honra. O salmo, o verso 1 ao 3, Davi trata essa questão de guardar o silêncio. Do 4 ao 6, o coração de Davi se revela diante do Senhor. E o 7 ao 11, essa reflexão que Davi faz sobre quão breve é a vida. E, lógico, no final, Davi sempre vai terminar na adoração, mas aqui ele termina com um clamor final por misericórdia. Então vamos lá. O verso 1 e 3, esse silêncio que queima dentro de Davi. Ele diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça na minha boca, enquanto estiver na minha presença um ímpio. Ou seja, a sabedoria é algo, Provérbios fala, é uma verdade, o tolo quando se cala passa por sábio. É, às vezes na ingenuidade você ou eu, a gente acaba falando alguma coisa, porque o cristão ele não é o perfeito. O cristão, na verdade, ele busca agradar a Deus. Até hoje eu vejo esse negócio, não, nós buscamos a perfeição. O cristão foi feito para adorar, e essa busca de adoração tem que ser algo mais leve na vida. Mas às vezes Davi se expressava e deixava alguma coisa no coração que isso gerava ali um desconforto lá na frente, um motivo de intriga para aqueles que desejavam o mal de Davi. E aí ele fala, né? Ele fala, não, ó, a partir de hoje vou guardar os meus caminhos. Mas que caminhos são esses aí? Ou seja, Davi falava demais. Ele falava dos sonhos dele. Sabe quando a gente vê isso? Lá em Samuel, quando narra a adolescência de Davi e tudo, e ele falando, não, ah, eu vou lá e quem que é esse incircunciso? Aí o pessoal levou ele até Saul, falou, olha, ele está falando aí que vai, e até o próprio Simei, irmão de Davi, o que que você veio fazer aqui, né? Vieste olhar aí a batalha, sanguinário, seu menino, assim, Davi tinha esse coração sincero, verdadeiro, ingênuo. A verdade é essa, um coração ingênuo. Controlar a língua, com certeza, principalmente perto do ímpio, é algo que nos ajuda muito. Principalmente assim, quando você ou eu estiver no trabalho, né?
às vezes, e é realmente algo importante. Volta e meia eu anoto isso e escrevo até na mão. O silêncio provavelmente contribui mais do que a fala. Emu- Aí o verso 2 ele diz: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. E aí Davi ele traz outro problema, porque a como é que vamos falar aqui? O, se você ou eu nos calamos diante do que é correto, isso também é ruim. Fingir que não vê o que acontece também, isso é ruim. Ou seja, me calar diante do ímpio, isso é importante, mas quando eu me calo diante de uma injustiça, quando eu me calo diante de algo que eu preciso falar, e aí Davi fala: ah, então agora eu não vou falar mais nada. Só que me fugiu até a palavra. Mas quando eu me calo diante de uma situação que eu deveria falar, né, isso também é errado. E aí ele fala: ó, eu emudeci em silêncio e calei-me acerca do bem. Ou seja, a hora que ele devia ser alguém que pudesse trazer a justiça, ele se calou. E aí, lógico, a dor dele se agravou, porque, ai, como é que fala? Fugiu mesmo a palavra. Quando a gente se cala diante do bem, isso também é pecado, né? Falar demais é um pecado que acaba trazendo algo que não nos ajuda, mas ficar calado diante da injustiça, a omissão é a palavra que eu estava buscando isso. A omissão também é pecado. Omitir a verdade ou se calar diante do que é verdadeiro também é pecado. Então, Davi agora ele chegou num tema muito importante. Qual hora de falar e o que falar? Qual hora? Eclesiastes vai falar isso. Há tempo para tudo. Há tempo de falar, há tempo de calar. Então, buscar o discernimento no Senhor é algo que cabe ao cristão. Esse silêncio na vida de Davi não trazia o alívio. Na verdade, acumulava uma tensão interna ali, porque ele se via alguma coisa mordendo e ele não falava, mas aquilo foi muito ruim. Talvez aqui a situação de Absalão, que ele se calou, a Aminon depois com Salomão, ele se calou também. Todas essas vezes que a Bíblia descreve que ele se omitiu em falar, acaba prejudicando, né? Na verdade, Adonias, né? E Absalão, Aminon e Absalão, que eram os filhos de Davi, e ele acabou se omitindo no momento que ele devia falar. Isso foi muito ruim, a omissão, a covardia, ou na verdade é o desejo de acertar, é tão complicado isso aí, porque só o Espírito Santo para nos orientar. No verso, e aí ele chega no verso 3: esbraseou-me o peito, o coração, enquanto meditava, e alteou-se fogo. Então disse eu com a própria língua. Então chegou no momento ali que ele não se aguentava mais, vamos dizer assim. E é tão interessante que quando da morte de Absalão, Joabe vai dar uma dura em Davi, porque ele preferia realmente ter morrido ao ter vencido. Era o filho dele. Davi amava demais seus filhos. Eu acho que demais é uma palavra forte, ninguém ama demais. A obrigação do pai e da mãe é amar realmente demais os filhos. Mas dali, Davi, ele
foi um momento muito ruim na vida de Davi também. Mas ele chega no momento em que ele começa a meditar, e aí chega, o coração dele está explodindo, e aí ele sente a necessidade de falar. Ele abre a boca e ele fala, e aí ele fala tudo que está no coração dele. É, a pessoa certa, Natan foi alguém muito importante na vida de Davi, profeta. Tanto foi importante que nós já falamos, Davi deu, quando eu digo dar, não é que ele deu, ele colocou a guarda da educação de Salomão sobre a vida de Natan, porque ele viu que ele não estava sabendo administrar os filhos dele. Eram muitas famílias juntas. Davi tinha várias esposas, concubinas, e, e filho, por ser realeza, ele não tinha esse contato, era algo muito distante. Davi provavelmente deve ter visto a família de Natan e falou: olha, ali, assim como Ana entregou Samuel para ele educar, não era incomum isso, não. O verso 4, 6, Davi ele abre a boca e aí ele fala nessa questão da brevidade da vida. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, o qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ah, se a gente pudesse ver, e aí está o Salmo, o coração do Salmo. Esse verso aqui, o Salmo todo está montado em cima desse versículo. Então, ele pede para Deus mesmo, para ele conhecer o fim dele. E ele vai descrevendo essa brevidade aí da vida. Então, ele chega no verso 5: desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. E aí ele continua, né, como uma sombra, em vão inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então, Davi, ele traz aqui essa questão da brevidade da vida humana aí. É um sopro. Pedro vai citar isso. Como uma nuvem que se dissipa, assim é a humanidade. Ela vem como um sopro, desaparece. Né? Um vapor, um sopro, algo passageiro, uma neblina que vem e se dissipa com o calor do sol. Eclesiastes vai dizer isso aí. Nossa vida é como um palmo, Davi descreve, ou seja, tem um começo e um fim. E esse começo e fim não é tão grande, é um palmo só. Uma sombra, um sopro. Às vezes o ser humano vive como se fosse permanente, para sempre, mas é extremamente transitório. Quando a gente envelhece, eu acredito que isso se torna mais latente no nosso coração. Por quê? Porque quando é mais jovem, parece que a finitude está muito distante. E aí, quando a gente passa dos 50, ou seja, já passamos do Cabo da Nau aí, a trilha agora é outro caminho, ainda que viva mais 50 anos, é diferente. As expectativas são diferentes. Existe aí nesse caminho as frustrações, as marcas, as decepções, as falhas, e tudo isso nos faz parar para pensar. O que não é ruim, porque é, agora é hora de pensar mesmo. E cada ano que a gente se aproxima
de Deus, ou seja, cada aniversário é um aniversário mais perto de Deus, de um jeito ou de outro, né? Fato é esse, não tem como escapar disso. E é hora de pensar no que fez, o que não fez, pedir. Por isso que no final a gente vai ver essa questão da misericórdia de Deus. Ou seja, não é ruim quando a gente pede, ele fala, dá-me a conhecer o meu fim e a soma dos meus dias. Ou seja, tudo que eu fiz de bom, de ruim, Deus, me mostra para que eu reconheça essa minha fragilidade. E aí, desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos é tão pequeno, ele deve falar, é como se você colocasse a cada 10 anos um palmo, ou 5 anos, não importa. A sua presença é o prazo, né, da minha vida e nada. A vida é nada. Porque é como nós estávamos falando. Se a gente pensar nos nossos dias, por mais firme que aí o verso 5 diz assim, ó, por mais firme que seja o homem, é pura vaidade. Ou seja, né, não tem como. É só alguns palmos aí. Então eu acordo de manhã, é aquele negócio, né? O homem nasce, cresce, casa, tem filhos e morre. Acabou. É algo muito pequeno se a gente pensar assim. Então, a gente já está no mês de abril, caminhando para maio, junho, julho, agosto, acabou o ano e a gente começa tudo de novo. Então, Davi chegou nesse ponto, e ele falou: Deus, tem que ter algo mais, porque é muito pouco isso. Essa sensação é porque nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas. E esse Espírito, ele não admite ser tão pequeno uma vida para nada. Tem que ter algo mais. Tem que ter algo muito mais. E é isso que Davi ele vai tratar. Ele vai falar: Deus, eu preciso olhar o quão fraco eu sou para que eu possa me abraçar no Senhor e experimentar aquilo que o Senhor tem para minha frente. E aí ele chega no verso 7. Ele não para numa questão de crise existencial, vamos dizer assim. Ele não para e fala, e não entra numa depressão aqui e fala, nossa, o que eu fiz da minha vida? Não, ele para e fala, ó, entendi, eu sou falho, eu sou pequeno, não acertei tudo, então Davi deve ter colocado ali, né, essa questão com Batseba, essa questão com Aminon, com Absalão, com Adonias, com Salomão, a questão de Joabe também, de Abner, de, de, de Massa, a Massa, né? Que foi outro general, todos esses entraves que ocorreram na vida de Davi, é, questão de Urias, tudo isso ele colocou no papel. Mas aí, quando chega no verso 7, ele olha, não é ruim a gente chorar, não é ruim a gente, às vezes, ficar até deprimido pela nossa biografia, mas aí Davi olha para a biografia dele, entende o que passou, aí ele diz, o verso 7, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então ele pergunta para o ego lá dele, e ele fala, olha, e eu assim, estou esperando o quê? A minha esperança vem do Senhor. E aí ele traz isso. Agora, Senhor, que espero eu? A minha esperança é em ti. Mesmo reconhecendo essa fragilidade, Davi não cai no desespero, como nós falamos,
ele redireciona a sua esperança. Eu acho que isso que é o mais legal. Ele toma um rumo totalmente diferente. Parece que ia entrar num salmo melancólico, depressivo, e Davi tem esse poder, né? Ele se frustra, ele vê todas as mazelas e de repente ele vira o timão lá, o leme, aliás, e a minha esperança, a minha confiança é no Senhor. E aí ele chega no verso 8 e diz: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faça o opróbrio do insensato. Então ele clama ao Senhor. Ele fala: olha, eu reconheço as minhas mazelas, mas em nome de Jesus, Deus, livra-me das minhas iniquidades. E não deixe eu ser envergonhado na frente de todo mundo. E aí ele chega no verso 9 e fala: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Assim como a gente leu no Salmo 38, essa questão do silêncio, que é a melhor coisa. Muitas vezes agora eu vou buscar Deus, só eu e Deus. Entrar no quarto, fechar a porta, e ali a gente chora, clama, briga, se regozija, se alegra, se entristece. E aí ele chega no verso 10 e ele diz: tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. A maior preocupação de Davi não era o que as pessoas poderiam fazer, mas realmente é essa questão de terminar a vida e acreditar, às vezes, que nós não fizemos tudo o que Deus queria para nós. Aí eu também não sei se é uma questão, é uma verdade, mas sempre vai faltar alguma coisa. Será que eu fiz tudo o que Deus queria para mim? Às vezes as pessoas falam que, ah, não, lá no céu, Deus vai abrir o livro e vai falar: olha, essa é a vida que eu queria para você e essa é a vida que você tem. Eu, particularmente, não creio nisso, porque lá no céu Deus vai enxugar toda lágrima. Eu creio que não, não há uma intenção de Deus em falar o que você perde, a não ser que você seja um Deus maldoso, né? Se chegar ali para alguém que já perdeu e falar: olha aqui, ó, olha o que você perdeu aqui, ó, ó, era seu e você não quis. Eu não sei se Deus, nosso Deus, seria tão cruel assim. Eu creio que não, mas tem gente que acredita sempre em humanizar Deus do lado mais. Eu, eu tenho visto sempre a graça e a misericórdia de Deus. Quando eu não sou atingido pela graça, eu sou atingido pela misericórdia de Deus. Deus não é esse homem que as pessoas têm pintado. Eu creio que se Deus é capaz de perdoar alguém de seus pecados aqui na terra, qual seria a lógica de lá no céu ele trazer à tona o que você errou? É, não tem lógica, mas tudo bem, tem pensamentos para tudo. Mas no meu coração, eu creio que é como Davi fala aqui, né? Ele tira de mim o flagelo e esse golpe que tem consumido, quando castiga o homem com repreensão por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. E aqui é bem legal porque Deus é soberano até sobre a disciplina, algo muito importante. E ele fala assim, Hebreus, a gente já citou várias vezes Hebreus aqui, a questão da disciplina do Senhor, que Deus disciplina quem Ele ama e corrige quem agrada o coração dele. Então, assim, é algo que a gente entende que o amor faz parte da disciplina e ele traz isso em nosso coração e ele repreende e destrói como uma traça a nossa vaidade. A gente achava que era precioso, na verdade não tem valor nenhum.
e Deus mostra isso. E aí ele chega no clamor final, eu creio que essa é a parte importante também, da identidade aí do homem, o verso 12 e 13, ele diz, ó, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro, a nossa vida não é aqui, a tua presença, peregrino como todos os meus dias foram. Então, Davi já traz isso. Nessa vida nós somos estrangeiros. Nosso lugar não é aqui. Ele fala, Deus, ouve a minha oração. O homem não pertence a esse mundo. Nós estamos de passagem, graças a Deus. Se existe alguma coisa maior, com certeza existe. É por isso que nós estamos aqui, para sair deste mundo breve, para viver eternamente com Cristo. Esse é o nosso propósito. E aí ele chega no verso dele, desvia de mim o olhar, para que eu não tome alento, antes que passe e deixe de existir. No finalzinho, Davi ele pede para tirar dele a cobiça, esse olhar aí, é, que os nossos olhos às vezes nos enganam, a olhar o que não é nosso, a olhar o que não devemos. E Davi fala, olha, desvia o meu olhar, até para essa questão do engano, que não tem nada maior nem melhor depois disso, para que ele se renove e, e viva todos os sonhos de Deus, que eu e você possamos viver todos os sonhos de Deus na nossa vida. Então, esse é a cerne do Salmo 39. O poder e o perigo das palavras, como diz Provérbios, a vida e a morte está na língua. Controlar a língua nossa vai ser muito sábio em nossos dias, mas o silêncio também, diante do que é correto, vai trazer um sofrimento interno. E por quê? Porque a nossa vida é muito curta, frágil, incerta. Nós não devemos ter essa ilusão de controle da nossa vida. Acumular riquezas sem saber para quem vai deixar, quem herdará e se vai ser útil tanto trabalho e esforço para nada. Nossa esperança tem que vir do Senhor, mesmo sendo uma vida transitória, nós devemos viver como se fôssemos viver eternamente e viver como se nós só fôssemos viver nesse dia, como se amanhã não existisse mais. Essa aí é a dicotomia do ser humano. Viver a eternidade na terra e viver o desejo de ir para o céu. Nossa peregrinação espiritual, vamos dizer assim, é aqui na terra. É, mesmo que seja como um vapor, uma fumaça, algo que desaparece aí, nós temos que ter essa confiança no Senhor, essa proteção de Deus sobre nossas vidas. Tanto Eclesiastes como Jó, Tiago, vai falar sobre essa brevidade da vida aí. Então, que nesse dia possamos ter aprendido aí a falar menos com sabedoria, reconhecer nossa limitação, saber que somos falhos, não colocar a nossa esperança em coisas passageiras, como trabalho, dinheiro, riquezas, viver essa consciência da eternidade, né? Não é uma crise existencial, não de perdas, mas de refletir realmente o nosso papel aqui na Terra, o nosso propósito aqui na Terra. O livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito, eu creio que é algo importante e ele pode nos ajudar aí também a seguir. Com certeza a Bíblia é a melhor resposta para nós. Amém? Que Deus nos encha de esperança nesse dia ensolarado de outono. Ó Pai, te dou graça, dá-nos sabedoria no falar, discernimento no agir nesse dia. Pedimos que toda e qualquer palavra que sair da nossa boca, como diz Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, Deus.
Se há alguma coisa de importância nessa vida, isso sim preenche o nosso coração e nossa mente. Enche a nossa boca da tua verdade, para que possamos abençoar as vidas, levar almas para ti, Jesus. Almas que possam ser curadas, transformadas, restauradas, no poder e no amor de Jesus. E quem sabe seja este dia o grande dia do teu retorno, que o Senhor nos encontre aí pronto, nessa pequenez de vida, Pai, mas nos encontre lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe todos nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus.